Irmãos e irmãs, a liturgia desta 9ª semana do tempo comum, nesta terça-feira, onde aqui na comunidade celebramos a preparação para a festa do padroeiro Santo Antônio. Vamos refletir um pouco sobre a liturgia de hoje e depois um pouquinho sobre Santo Antônio. Nós estamos ouvindo desde ontem, como primeira leitura, trechos do livro de Tobias. Tobias tinha o seu pai chamado Tobit. E ontem, quem participou da missa, da liturgia, percebeu que eles estavam para comer na refeição, preparado um banquete, e o seu filho Tobias chegou e disse: pai, ali na praça tem um homem, um corpo de um homem que foi estrangulado e está morto ali. Tobit deixou a refeição, levantou-se e foi lá para dar sepultura àquele homem, aquele corpo que ninguém sabia nem quem era. E essa não era a primeira vez que a família de Tobias fazia isso. Muita gente na cidade conhecia a família de Tobias porque ele era um homem que dava sepultura aos desconhecidos. E esta era uma grande obra de caridade que ele fazia. A leitura continua hoje. Tobias volta do cemitério, onde tinha dado sepultura a este desconhecido, toma banho, come alguma coisa e vai dormir. Diz a leitura em detalhes que ele se deitou, estava uma noite um pouco fria, mas começou a dar calor e ele tirou a coberta do rosto. Bem em cima da cama dele tinha um ninho. Você vê que não era de laje, né? Naquela época não tinha laje. Tinha um ninho de pardais. Fala de pardais. E vocês conhecem, pardal faz sujeira, né? Muita sujeira, pardal. E não é que de lá desse ninho caiu excremento bem nos olhos de Tobias. Nos primeiros dias começou a aparecer umas manchas brancas, mas logo depois ele ficou completamente cego. Agora imagine, uma pessoa que estava acostumada a andar para lá e para cá, a fazer o bem, de repente fica cego. Ele ficou até um pouco revoltado. Ele ficou cego durante 4 anos. Desses 4 anos, 2 anos, um irmão sustentou ele e a casa dele, o trabalho. A mulher de Tobias também começou a trabalhar. Interessante como é essa Sagrada Escritura, né? Diz lá, a mulher de Tobias começou a trabalhar trabalhos femininos. Está escrito lá. Trabalho feminino antigamente era o quê? Era costurar, tecer, lavar. Você nunca imaginava uma mulher caminhoneira? Piloto de avião? Não. Policial militar? Não. Agora, hoje em dia, eu digo, graças a Deus, as mulheres estão em todos os cantos e muitas vezes fazem melhor do que nós homens, né? Mas naquela época lá, eram esses trabalhos, na época da minha avó também era. Trabalhos femininos. E ela tecia com lã. E ela ajudava em algumas casas, eu acredito que também na faxina. Diz a primeira leitura, que ela foi na casa de uns patrões dela, deram dinheiro para ela e também lhe deram um cabrito. Um cabrito, de presente. Ela ficou contente, afinal de contas, a família dela estava passando necessidade, o marido cego. Ela pegou o dinheirinho, o cabrito e foi para casa.
Quando estava chegando em casa, Tobias escutou o cabrito, ele bale, né? Barulho. O balir do cabrito. E sabe o que Tobias falou? Ele era meio ruim, esse homem. Depois ele foi melhorando. Depois. Mas ele disse assim: de onde você trouxe esse animal? Você pegou de quem? Aqui ninguém vai comer carne de animal roubado. A coitadinha da mulher, da esposa, lutando para trazer sustento para casa, tecendo com lã, e o marido cego diz que ela tinha roubado aquele cabrito, que era para ela devolver. A mulher respondeu assim, ela perdeu a paciência. Era para perder, né? Um pouquinho. Ela disse: onde é que estão então as suas esmolas? Porque cego pede esmola, né? Mas ele nem isso pedia, porque tinha vergonha. Onde é que estão as suas esmolas? Fala aí. Onde é que estão as tuas obras de justiça? Fala aí. A primeira leitura nos ensina o quê? Nós temos que tomar cuidado para julgar. O julgamento, as aparências. Ele estava cego, ouviu e julgou. Nós, aqui todo mundo está enxergando, né? Mais ou menos, uns mais, outros menos, mas está todo mundo enxergando. E às vezes, enxergando, a gente julga também. Julga os outros. Roubou. Aquele lá mentiu. Aquele lá é infiel. É adúltero. É prostituta. E nós temos que tomar muito cuidado. Onde é que estão as tuas esmolas? Vai atrás das tuas esmolas. Ou seja, vai cuidar da tua vida. Cuida da tua vida e ajuda naquilo que o outro precisa. Não atrapalhar já é uma grande coisa. Primeira leitura. No Evangelho, olha, até a polícia vem vindo aí. No Evangelho, o Evangelho continua, a primeira leitura não é à toa, a liturgia ela é harmônica, não é? Pediram, as autoridades da época, pediram um grupo de fariseus para ir falar com Jesus. E eles chegam, são hipócritas, né? Fariseus da época. E eles chegam elogiando Jesus. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não olha para a aparência dos homens. O Senhor não julga pela aparência. O Senhor ensina os mandamentos, a vontade de Deus. Sabe aquela história? Você vai elogiando, vai passando a mão na cabeça, mas preparando para passar a perna? Era bem isso que eles estavam fazendo com Jesus. Estavam preparando o caminho para passar a perna, uma armadilha. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Naquela época, tinha que pagar impostos. Só naquela época, hoje não, né? Naquela época, o imposto esfolava os pobres. Não mudou muita coisa. E eles pediram que Jesus respondesse na frente de uma pequena multidão. Era uma armadilha. É lícito ou não pagar o imposto a César? Responda, Jesus. Se ele respondesse que tinha que pagar o imposto, ele estaria concordando com a exploração dos mais pobres, porque o imposto esfolava os pobres. Então Jesus não podia responder sim. Se ele respondesse não, não paga, ele seria chamado de revolucionário e teria preso na hora. Então nem sim, nem não. Diz o Evangelho, percebendo a hipocrisia deles, Jesus diz, por que me tentais? Por que arma essa armadilha para mim?
Tem que pagar o imposto a César? Traga a moeda. Olha o que Jesus faz. Quando Jesus pede uma moeda, ele faz eles colocarem a mão no bolso para tirar a moeda. Eles usam a moeda. Vem aqui. Nessa moeda tem a imagem de quem? De César, do imperador. Então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que significa? A imagem da moeda e de todas as coisas desse mundo é de César, é do mundo. Onde é que está a imagem de Deus? Dai a César o que é de César. A imagem de Deus está onde? Livro do Gênesis. Vai lá no início da Bíblia. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. É aí. Dai a César o que é de César, essa porcaria. Mas a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É você. Sou eu, é a sua filha, é a sua mãe. É de Deus. Não é de César. Santo Antônio Fernando de Bulhões, vocês conhecem a história mais do que eu, afinal de contas, primeiramente ele é padroeiro de vocês. Fernando de Bulhões era o nome dele, sabe, né? 1195, sabe que ele nasceu, não foi em Pádua, embora aqui seja Santo Antônio de Pádua, mas ele nasceu em Lisboa. É português. Nasceu em Lisboa, Fernando de Bulhões. Aos 19 anos, ele já entrou para os agostinianos. Ele foi sacerdote, padre agostiniano. Mas conhece essa história, numa certa altura, uns franciscanos passaram por ali, que estava indo para o Marrocos, missionário, e ele ficou encantado, e quis ser missionário, quis ir para a África, quis ir para o Marrocos, seguindo os passos de São Francisco de Assis. Vocês já sabem a história, no caminho ele ficou doente, teve que voltar, na volta uma tempestade. E os italianos, até hoje, dizem que essa tempestade foi Deus que mandou. Porque aquela tempestade, ao invés do navio voltar para Lisboa, ele foi desviado para a Itália. E aí foi lá. E foi em Pádua, onde o mundo inteiro conheceu Antônio. Seguindo os passos de São Francisco, o homem do pão. Vocês sabem por que é do pão? Tem várias histórias, né? Eu lembro de tantos milagres. Santo Antônio é santo dos milagres. Do pão, eu já contei, acho que é a outra vez que eu vim aqui. Numa manhã, estavam todos os freis rezando. Antes do café. E lá no convento tinha uma despensa cheia de pães. Cheia de pães, que era para o café dos freis. Bateram na porta do convento. Estava todos os freis rezando. Antônio foi atender. E era uma família. Pai, mãe, criança, tudo pedindo comida. Antônio pegou um cesto, sem falar com o cozinheiro do convento. Pegou um cesto, foi lá e pegou tudo quanto era pão que tinha lá. E levou e deu para a família. Eles foram felizes. Quando o frei cozinheiro percebeu do negócio, disse para Antônio: mas agora, o que a gente vai fazer? Vai terminar a oração, não tem pão para os freis, você deu esses pães tudo para os pobres, e agora, o que a gente faz? Antônio disse: fique tranquilo, na hora do café, o pão não vai faltar. Na hora do café, o pão não vai faltar. Terminada a oração, o frei cozinheiro foi até o lugar onde ficavam os pães. Tinha pão de tudo quanto é jeito. Pão de leite, pão de batata, croissant, pão de torresmo, acho que não tinha, era por aí. Tudo quanto era pão. O milagre do pão. E aí, o que a sua avó, minha mãe, fazia?
Faz. Minha mãe faz até hoje. A lata de arroz, pega um pedacinho de pão lá de Santo Antônio e coloca lá, não é assim? Para dizer, pode baixar, mas faltar, nunca. Na hora do café, vai ter o pão. Antônio é o santo da misericórdia, mas que mostra certo onde está o tesouro da tua vida. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ele encontrou o tesouro, está nos braços dele. Certo dia, lá na cidade de Pádua, Antônio já tinha fama de santo. Encontraram um homem morto na casa e que estava com um buraco no peito, sem o coração. Este homem morto, sem o coração, tinha um buraco, ele era conhecido na cidade toda como é que é o nome? Pão duro, é isso aí, mesquinho, miserável, é isso aí, tem várias coisas, né? Ele era conhecido assim, que não gostava de partilhar com ninguém. Quando viram aquele homem, não era comum, a cidade não era tão grande, Pádua, aquele homem morto, no meio da casa, com um buraco no peito, sem o coração, foram chamar Antônio, que era o homem santo da cidade. Antônio vai lá fazer uma oração. Antônio chegou lá, viu aquele homem, sem o coração, e perguntou, aqui nessa casa tem um cofre? Ah, tem, né? Porque aquele homem guardava tudo, ou debaixo do colchão ou no cofre. Tem um cofre, pode abrir o cofre. Abriram o cofre, o que estava lá? O coração do homem. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso que tem gente que passa na frente do Banco do Brasil e faz o sinal da cruz. Onde está o teu tesouro, aí teu coração. É chamado também, esse mais popular, né? E aí eu termino, o santo casamenteiro. Já contei isso outra vez. O santo casamenteiro. Eu, pessoalmente, acho que nem ele sabe bem disso. Porque é uma coisa que o povo... Mas, enfim. Essa história surgiu quando? Antônio, o santo casamenteiro. Diz que lá, na Itália, numa cidadezinha perto de Pádua, tinha uma moça que ela colocou na cabeça que tinha um rapaz na rua dela lá que ia casar com ela. Ela colocou na cabeça. É ele. E ela começou a fazer novena, trezena, para Santo Antônio. Eu quero casar com aquele rapaz. Só que ela não avisou para ele. Ela só ficou na oração e pedindo para Santo Antônio, mas não avisou que queria que ele casasse com ela. Passou um tempo, o rapaz casou com a melhor amiga dela. Ixi, aí... Ela chegou em casa, a casa dela tinha uma janela assim que já dava para a calçada, né? Uma casa que já dava para a calçada. E ela tinha um altar onde tem mais Santo Antônio. E ela chegou, tanto que pedi, tanto que implorei a sua intercessão. E esse rapaz casa com a minha melhor amiga. Ela abriu a janela, pegou a imagem de Santo Antônio e jogou. Nisso, estava passando um rapaz lá fora. Pegou na testa dele. Nossa. Aí caiu de costas. Aí já viu, vamos à correria. Chama o SAMU, acho que não tinha SAMU daquela. Chama lá, ajuda, vai. Leva o rapaz para o hospital. E levaram o rapaz para o hospital e ela foi junto, porque afinal de contas. E ela foi para o hospital e lá começou a cuidar do rapaz. Cuidou tanto que acabou casando com o rapaz. E daí veio a história. Eu quero dizer que isso aconteceu uma vez só.
Não, porque senão, imagina, agora vira moda, vamos ver quem que eu vou acertar, né? Aconteceu uma vez só e nunca mais. E aí surgiu a história Antônio, o santo casamenteiro. Na realidade, Antônio é um santo do mundo inteiro. Ele nasceu em Portugal, viveu na Itália, morreu lá, mas ele tem muitos, talvez mais devotos aqui do que em outros lugares. Santo Antônio tem muitos devotos no Brasil. O pão dos pobres, o homem da misericórdia, aquele que encontrou o tesouro da sua vida, que é Jesus. Que Ele possa interceder e abençoar a comunidade e as famílias de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.